Nessa aula eu vou te mostrar como você pode preparar suas rotinas do Dynamo para usar no dia a dia, assim como configurar essas rotinas para que você possa utilizá-las sem precisar abrir o Dynamo. Você vai utilizar uma ferramenta chamada Dynamo Player, beleza? Vamos lá, gente. Eu estou com o Dynamo aberto, eu vou fechar. Por quê? Porque eu quero abrir esse cara aqui agora, olha, em Manage. Do lado do Dynamo nós temos o Dynamo Player. De forma bem objetiva, bem simples. O que é o Dynamo Player? O Dynamo Player é uma interface onde você pode rodar suas rotinas sem precisar abrir o Dynamo, beleza? Então isso aqui está a página inicial do Dynamo Player. Tem algumas rotinas aqui que são rotinas que já vem nele, tá? Isso aqui não são rotinas minhas. Então, por exemplo, se você quiser editar os inputs da rotina, você clica nesse botãozinho aqui, olha. Vamos esperar ele carregar e aí ele vai abrir uma janelinha aqui mesmo na própria interface dele. Vamos esperar um pouquinho. Olha aqui, ele vai abrir uma janelinha onde você tem todo um visual aqui para você mexer nos seus inputs. Então, por exemplo, essa rotina, por exemplo, ela está adicionando níveis acima do nível selecionado. Então, por exemplo, olha, ele está pedindo para selecionar um nível. Então, eu só vou clicar nesse botãozinho aqui. E aí eu posso selecionar um nível aqui, olha. Aí ele já selecionou aqui. Então, assim, você vê que é muito melhor no seu dia a dia você utilizar as suas rotinas do Dynamo numa interface como essa, do que você ter que abrir a interface do Dynamo sempre para executar as rotinas, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou fechar esse cara e a gente vai voltar para ele daqui a pouco. Por quê? Porque existem três coisas que você precisa fazer para que você pegue uma rotina que você baixou da internet ou que você terminou de desenvolver e para que você consiga rodar essa rotina no Dynamo Player, beleza? Então a gente vai abrir o Dynamo e a gente vai abrir uma rotina e a gente vai preparar essa rotina para ser rodada no Dynamo Player, certo? Essa rotina é uma rotina que eu estou fazendo, que inclusive vou estar gravando o tutorial dela em breve. Então, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente esse tutorial já vai estar no meu YouTube também, que é justamente uma rotina para você alinhar os pisos da topografia, alinhar os pisos à topografia. Então, isso é uma rotina muito interessante, vai te ajudar muito na modelagem de terrenos que tem declividade, enfim. E isso é uma coisa muito pedida isso serve muito para trabalhos de faculdade também, enfim. Vamos lá. Então eu estou aqui com o meu Dynamo e eu vou abrir a rotina aqui, certo? Então eu vou clicar aqui em Open e eu já sei que a minha rotina ela está aqui em conteúdo digital, Dynamo e modelagem. Isso aqui é a minha rotina, ajustar pisos topografia. Vou abrir aqui minha rotina. E agora a gente vai analisar três coisas. Primeiramente, você abriu a rotina, o Dynamo deu um pequeno erro aqui, deu um pequeno aviso, na verdade. Então ele está dizendo aqui, olha, Workspace Dependency View Extension. Então, Package Name, ele está dando um nome aqui e está em vermelho. O que é que ele quer dizer, gente? Ele está querendo dizer que esse pacote aqui, ele está faltando aqui no nosso Dynamo. E o que são pacotes? Vamos lá, se você não sabe ainda, eu vou te explicar agora. Você sabe que no Dynamo nós temos a biblioteca do Dynamo, que é essa biblioteca daqui, olha. É onde tem todos os nodes e todas as funções para que a gente possa criar as coisas aqui e fazer as coisas. Só que muitas vezes os criadores, as pessoas que estudam o Dynamo mais a fundo, elas criam funcionalidades extras para o Dynamo. E aí elas criam os chamados Custom Nodes, que são os nodes personalizados. Então são nodes que fazem coisas que não vêm no Dynamo originalmente. Então esses criadores, que qualquer pessoa pode criar, tá? Inclusive espero algum dia estar criando o meu em breve, tá?
juntando aí os conhecimentos, fazendo umas coisas mais interessantes e juntando tudo isso. E aí você pode criar esses custom nodes e você pode empacotá-los e criar os chamados pacotes, tá? E esses pacotes, eles ficam no servidor do Dynamo e você pode, daqui mesmo, você pode baixar esses pacotes. Então, quando você entra na sua rotina e você vê que um node ele está assim, olha, vermelho, e o erro dele que ele está dando é Custom Node Definition is not loaded. Quer dizer que esse cara é um Custom Node e ele não está baixado aqui nesse computador, ou enfim, o Dynamo não está conseguindo ler os arquivos desse Custom Node, tá? Então, como é que a gente corrige isso? Primeiramente, se você pegou uma rotina minha, você vai ver que eu sempre coloco, se eu esqueci em alguma, me comenta aqui que eu dou uma atualizada, mas eu sempre gosto de colocar os pacotes utilizados. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o Clockwork 2.1.0, certo? Então, isso é muito importante. Então, eu preciso baixar esse Clockwork para que essa função aqui, olha, ela funcione. Então, como é que a gente baixa esses pacotes? Antes da gente baixar, a gente precisa definir que pasta ele vai estar indo, que pasta os arquivos dele vão estar indo. Então, a gente vai vir aqui, olha, em Settings, Manage. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Nós vamos vir aqui, olha, em Settings. Opa, nós vamos vir aqui em Settings. E nós vamos clicar aqui nessa opção Manage Node and Package Paths, certo? Então a gente vem aqui de novo, Settings, Manage Node. E aí, olha o que ele abriu. Ele vai abrir essa janela para você. E o que é essa janela? Essa janela, ela é uma janela onde você vai definir o caminho dos arquivos. Como eu já tinha alterado aqui, eu já tenho um caminho personalizado aqui. Eu vou apagá-lo para que a gente possa começar do começo, certo? Então, no seu aí, provavelmente você só vai ter esse caminho. Esse caminho é o caminho padrão, é onde foi instalado o Dynamo, ele cria uma pastinha lá. E nessa pasta ele vai estar jogando todos os custom nodes, todos os pacotes que você baixar. O que é que eu recomendo? Eu recomendo você criar a sua pasta e você está salvando tudo lá, os pacotes. Por quê? Porque quando você mudar de computador, quando você precisar formatar, você só precisa vir aqui e apontar essa pasta, que ele vai ler esses arquivos e já vai configurar seus pacotes todos aqui, certo? Então vamos lá, eu vou criar essa pasta agora. Então vou clicar aqui, Add a New Path. E aí no meu caso eu já criei essa pasta, eu vou aqui em área de trabalho e está aqui, olha, Dynamo Packages. Então eu vou clicar e vou colocar aqui, selecionar pasta. E olha o que ele fez aqui, ele colocou o meu caminho. O que é que eu quero agora? Eu vou colocar essa pasta para cima. Por quê? Porque o Dynamo agora ele vai entender que a prioridade agora de salvamento é essa pasta aqui, olha, que é a minha pasta personalizada. Então beleza, gente. Então eu vou colocar aqui Accept Changes. E agora a gente está pronto para baixar esse Custom Nodes. Então você vai vir aqui em Packages e você vai clicar aqui, olha, Search for Package, certo? Então Packages, Search for Packages. E aí, olha a janela que vai abrir. E agora você vai precisar esperar ele sincronizar com o servidor, certo? E a gente vai pesquisar o nosso Custom Node, certo? Então vamos esperar. Lembrando que você precisa ter uma conexão de internet para fazer isso, porque esse servidor é online do Dynamo. Então, vamos esperar. Olha aqui, abriu. E aqui você vai ver uma lista de vários packages que provavelmente são os mais recentes, tá? Mas o que a gente quer aqui é o nosso Clockwork. E quando a gente digita Clockwork, a gente vai ver aqui, olha, Clockwork for Dynamo 2.x. Qual a versão que a gente quer? A gente quer o Clockwork 2.1.0.
Então a gente vai vir aqui e a gente vai clicar em cima aqui. E se a gente descer aqui, a gente vai ver que tem as versões aqui, olha. E o que a gente quer é o 2, deixa eu ver lá, 2.1.0. Então a gente quer esse carinha aqui, olha. Por que essas versões são importantes? Porque muitas vezes os criadores, eles podem mudar os nodes. Então, por exemplo, o mesmo pacote em uma versão pode ter uma coisa, na outra versão pode não ter, certo? Os criadores, eles vão melhorando, certo? Então, para instalar esse cara, a gente pode clicar aqui em Install, só que eu gosto sempre de clicar aqui, olha, nessa setinha Install this version to folder. Por quê? Porque eu me asseguro de que a janela, aí vê, a janela que ele abriu é justamente a nossa janela que a gente configurou lá, certo? E aí eu vou clicar em Select Folder. E aí ele vai me perguntar se eu realmente quero instalar. Vou dar um OK e provavelmente ele vai dar o aviso de Python. Ou seja, ele está dizendo que esse pacote que eu estou baixando tem Python, tem códigos de Python. É só dar um OK, tá? E aí ele vai baixar aqui. E quando essa abinha ficar azul, isso quer dizer que ele baixou, certo? Vamos esperar um pouquinho, não demora muito. Esses arquivos são bem leves. Olha aí, se ficou azul, isso é porque já baixou o Custom Node, tá? E olha que interessante, aqui você vai ver que nós já temos uma abinha Add-ons e você já tem o nome do seu pacote, Clockwork, tá? E se você clicar aqui, olha, você já vai ver todo o conteúdo desse pacote. A gente vai vir aqui no nosso Custom Node e olha que legal, ele já ficou com uma cor normal, certo? Então, gente, o Node já está funcionando e se a gente vir aqui na nossa pasta personalizada aqui em Dynamo Packages que eu criei, olha aqui, já temos a pasta do Clockwork com os arquivos que, enfim, não precisa nem se preocupar com isso aí é configuração, enfim, vamos lá. Então vamos lá, primeiro ponto, você precisa verificar esses pacotes. Existem algumas rotinas que vão ter mais de um pacote, então você precisa gerenciar isso aí no seu Dynamo, beleza? O segundo passo para que a sua rotina ela funcione sem nenhum problema no Dynamo Browser é marcar os nodes que são inputs. Ou seja, na minha padronização que eu sigo, eu sempre agrupo os nodes que são os inputs aqui, certo? Eu clico neles e eu agrupo os nodes que estão aqui e aí eu clico no grupo e defino essa cor azul para esses inputs, certo? O que é que vai acontecer? Você precisa dizer para o Dynamo Browser que nodes eles são inputs. Então, ou seja, que nodes você vai precisar configurar para que o Dynamo Browser entenda que esses nodes vão ser as entradas dos elementos ou as entradas das informações que você precisa para executar a sua rotina. O que é que eu quero dizer com isso? Você está vendo que aqui eu coloquei uma anotaçãozinha aqui, olha, selecionar piso. Então essa caixinha aqui, que a gente chama de node, se eu clicar aqui, eu preciso selecionar lá no meu Dynamo o piso, certo? Aqui embaixo já é diferente, olha, eu preciso selecionar a sub-região. E aqui já é um offset do piso, ou seja, se eu quiser dar um offset do piso em relação à topografia. Então vamos lá, eu preciso agora marcar esses caras aqui no Dynamo dizendo que eles são inputs, para que lá no Dynamo Browser, quando a gente for usar, ele apareça naquela caixinha de dados que a gente vai colocar para que a gente possa executar a nossa rotina. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima de um e vou marcar aqui, olha, is input. Aqui embaixo a mesma coisa, clicar aqui, is input. E aqui embaixo a mesma coisa, clicar em cima, is input. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso, aqui agora eu já defini que esses três elementos aqui são os meus inputs lá. Então eles vão aparecer lá no Dynamo Browser, beleza?
E a terceira coisa que você precisa fazer, que você pode fazer, é que nesse caso, como estamos levando essa rotina lá para o Dynamo Player, é muito importante que você faça é mudar o nome dos nodes. Então, por exemplo, aqui nós temos Select Model Element. Então, lá no Dino Browser, a gente não vai visualizar essa anotação aqui em cima. A gente vai visualizar esse nome aqui, ó, Select Model Element. E não é isso que a gente quer. Então, a gente pode vir aqui e dar 2 cliques aqui no nome, e ele vai abrir uma caixinha para a gente mudar esse nome. Então eu vou colocar aqui, selecionar piso. Então lá no Dino Browser, no Dynamo Player, desculpa, Dino Browser é outra coisinha também de executar nodes de Dynamo, só que a gente não vai falar dele agora, tá? Aí, beleza, coloquei aqui selecionar piso. Vou descer. E aqui embaixo eu vou dar 2 cliques em cima e vou colocar selecionar sub-região, certo? E aqui embaixo, gente, essa sub-região, será? Peraí, eu não sou muito bom em português não, acho que esse negócio ficou com 2 R's agora, né? Na nova ortografia. Peraí, calma. Deixa eu vir aqui no Google e vou digitar aqui sub-região, para ver se eu estou digitando isso certo. Ok, é separado. Tá, eu vou separar. Aqui no Google está separado, então vamos separar, né? Sub-região. Mudar aqui também, sub-região. Ok. E aqui no offset do piso eu dou 2 cliques aqui em cima e coloco o offset do piso, certo? E dou um OK. Então, gente, são essas 3 coisas que você precisa fazer aqui na sua rotina para que ela funcione sem maiores problemas lá no Browser. No Dynamo Player, desculpa, não é Dino Browser, é Dynamo Player. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar a rotina, certo? E agora a gente vai pegar aqui e a gente só precisa fazer mais uma configuração agora no nosso Dynamo Player. Então eu vou abrir aqui a interface do Dynamo Player, aqui na aba Manage, certo? E aqui, olha, em Visual Programming, vou dar um clique no Dynamo Player. No Dynamo Player. Vamos esperar ele abrir. E tudo que a gente precisa fazer agora no Dynamo Player é configurarmos a pasta que ele está lendo, certo? Uma coisa chatinha do Dynamo Player. Ele só vai ler as rotinas, ele não lê subpastas. Então, por exemplo, digamos que você tem uma pasta maior, rotinas do Dynamo, e dentro você tem projeto, modelagem, documentação, que é como eu faço. Ele não vai ler se você selecionar a pasta geral, ele não vai ler. Você precisa selecionar exatamente a pasta onde dentro dessa pasta já está o arquivo de Dynamo. Então, você tem como selecionar essa pasta aqui, ó, Browse to Folder. Nessa pasta aqui do lado, ele vai ver a pasta que ele está apontando no momento. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver a pasta padrão do Dynamo Player, que tem essas rotinas aqui, que isso aí vem de padrão. Mas a gente vai mudar isso, então a gente vai clicar nessa primeira opção aqui, olha. Certo? A gente vai clicar nessa primeira opção para que a gente possa abrir, para que a gente possa definir a nossa pasta. Então eu vou clicar e aí apareceu essa janelinha e eu vou selecionar aqui, olha, vamos lá, OneDrive, conteúdo digital, vou descendo aqui, Dynamo, e eu vou querer aqui, olha, modelagem. E dou um OK. E aí, gente, ele só vai colocar agora a minha rotina. PFDIN, ajustar pisos, topografia. Então, veja, ele já está lendo. Qualquer rotina que eu colocar dentro dessa pasta, quando eu abrir o Dynamo Player, ele já vai atualizar isso aqui, certo? Contanto que a pasta não tenha mudado de nome ou coisa e tal. Então, aqui nós já estamos prontos para executar essa rotina sem precisar abrir o Dynamo. Lembrando que o Dynamo ele já está fechado, tá? A gente só vai agora utilizar a interface do Dynamo Player.
Então vamos lá, gente. Então como é que a gente vai, primeiramente, mudar esses inputs? Ou seja, as informações iniciais dessa rotina. A gente vai vir aqui, vai clicar aqui nesse carinha, Edit Inputs. A gente vai esperar um pouquinho. Vamos esperar o Dynamo Player ler a rotina e abrir a janelinha de inputs para a gente, beleza? Vamos lá, Dynamo Player. Olha aí que legal. Então vê que interessante. Os nomes que eu coloquei lá, veja só. Esses aqui... Opa, calma, tá dando um errinho aqui. Esses aqui são os 3 nodes. Só um momento, gente. Pronto. Esses aqui são os 3 nodes que eu marquei lá na minha rotina dizendo que eles eram inputs. Beleza? Todo mundo entendeu isso. E agora, esse nome aqui, olha, selecionar piso, selecionar sobre região e offset do piso, é justamente o nome dos nodes que eu editei lá no Dynamo. Então vamos lá, sem mais enrolação, selecionar piso, eu dou um clique aqui em Select. Você vê que agora ele ficou cinza e ele está colocando aqui, olha, esperando pela seleção no Revit. Então eu venho agora no meu Revit e vou clicar nesse carinha aqui, olha, que é o piso que eu quero. Vou clicar nesse aqui, que é melhor. Beleza. Então selecionei. Quando eu selecionei, ele já colocou o ID do elemento aqui, olha. Vamos lá, selecionar sobre região. Cliquei e vou selecionar aqui agora, olha. Já está registrado aqui. Offset do piso, eu vou colocar 0.1, certo? Que é 10 centímetros, certo? E agora tudo que a gente precisa fazer é vir aqui nesse botãozinho de play e dar o play, certo? Então vou vir aqui nesse botãozinho e dar um play. E agora a gente vai esperar o Dynamo Player executar a nossa rotina. Lembrando que essa rotina ela vai pegar esse piso e vai colocá-lo alinhado com a topografia, certo? E para essa rotina funcionar, a gente precisa ter um piso e a gente precisa ter uma sub-região, certo? Com a mesma delimitação desse piso. Então olha que legal, gente. A nossa rotina funcionou perfeitamente e nós utilizamos essa rotina sem precisarmos abrir o Dynamo Player. Olha que legal isso aqui também. Vou selecionar nessa segunda agora. Talvez esse aqui demore bem mais, tá? Mas vamos lá. Selecionar piso. Aí agora eu clico aqui e seleciono esse primeiro. Selecionar sobre região. Vou selecionar aqui. Opa, só um momento. Deixa eu selecionar de novo, só para garantir que eu selecionei só sobre região. Beleza. E offset do piso, beleza. Agora eu vou dar um clique aqui nesse play e esperar o meu Dynamo Player executar a minha rotina, beleza? Então você pode ver que é muito melhor você trabalhar com essa interface do que com a interface do Dynamo, porque no Dynamo é bom para você criar as rotinas, enfim. Quando você já tem uma rotina funcionando e você só quer realmente executar de forma bem rápida e objetiva, esse é o melhor caminho, tá? Eu estou te mostrando uma das ferramentas que fazem isso. Existe outra ferramenta que talvez seja melhor do que essa, que é o Dino Browser, que eu estou confundindo muito um com o outro. O Dino Browser eu vou estar colocando aqui no canal em outra oportunidade, tá? Mas esse Dynamo Player ele é o mais fácil para você usar no momento, porque você não precisa baixar nada. Ele já vem integrado no Revit, junto com o Dynamo, então tá tudo certo, beleza? Então, gente, eu vou cortar um pouquinho o vídeo e vou voltar aqui quando esse piso estiver pronto, tá? Ele vai demorar porque realmente é uma geometria bem mais complexa do que o círculo e aí ele vai demorar um pouquinho, certo? Então, gente, é isso. O Dynamo Player executou o nosso piso e agora você pode ver que é muito mais prático você trabalhar assim com as suas rotinas do Dynamo, beleza? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Compartilha essa aula. Fala do Dynamo para as pessoas aí. Fala da produtividade que as pessoas podem ter com ele, tá? E, enfim, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua sugestão, sua crítica. Tudo muito bem-vindo, beleza?
Até a próxima.